O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou, eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, paciência tudo alcança. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos e estimados filhos e filhas, já há alguns anos, o Papa Francisco, aqui em saudosa memória, ele instituiu que todo o terceiro domingo do tempo comum seria o domingo dedicado à reflexão sobre a palavra de Deus. Aí, aqueles que são críticos e criticam sem nenhum fundamento, só das vozes que vêm da cabeça deles, questionaram, ficaram murmurando em relação a essa instituição, porque domingo da palavra de Deus é todo domingo, porque nós, antes de comungar o pão eucarístico, até mesmo escutamos em primeiro lugar a palavra de Deus. Mas tem um significado
muito mais profundo do porquê que o Papa instituiu tal domingo que celebramos hoje. Nós aqui, né, nessa terceira semana do tempo comum, nós estamos no tempo pós-advento e pós-celebrações do Natal. E aqui então nós começamos a acompanhar a vida pública de Jesus, a partir da festa do seu batismo, que celebramos há 2 semanas atrás, mais ou menos. Então, iniciar o tempo comum praticamente com este domingo instituído como domingo da Palavra de Deus, é para poder mostrar para cada um de nós que quem nos direciona no caminho, na nossa vida, no nosso discipulado e no fazer a vontade de Deus, é a Palavra de Deus. É ela que vai nos dar tanto uma injeção de ânimo, quanto também uma chamada de atenção. E quando nós falamos da Palavra de Deus, nós devemos estender daí posteriormente a tradição da Igreja e ao magistério. O magistério que faz com que a Palavra de Deus permaneça atual até os nossos dias e para que todas as pessoas a compreendam. E aqui então o magistério tem o papel de cumprir a promessa de Cristo, que Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Então, se a Palavra de Deus nos dá um caminho, qualquer dúvida do que fazer, de como fazer, do que nós devemos deixar, como que nós devemos prosseguir, nós temos na Palavra de Deus. E mais do que simplesmente palavra, nós vamos ver em Jesus Cristo essa Palavra de Deus encarnada. Então, antes das pessoas ficarem murmurando, é difícil, eu não consigo, eu não entendo desse jeito, eu penso diferente, vou fazer diferente. Gente, toda vez que eu escuto esse tipo de murmuração e de reclamação, não é porque é difícil, não é porque é exigente, é falta de vontade, é falta de esforço, é falta de querer. Não tem outra explicação. E me desculpe, como eu disse, a Palavra de Deus é a mesma, ontem, hoje e sempre. Então não é Deus que muda, é você que se converte. Não é a Palavra de Deus que se curva ao nosso desejo, mas o nosso desejo que se curva a ela, é diferente. E nós precisamos de fato entender isso. E tudo aquilo que Deus pede, o caminho que nós devemos percorrer, Jesus mostrou que é possível. Jesus aqui, quando nós falamos da sua vida virtuosa, também tem a célebre desculpa esfarrapada, desculpa a expressão. Jesus só conseguiu porque Ele era Deus. Não é por conta disso simplesmente. Nós temos Jesus na sua humanidade, e na sua humanidade, Jesus teve oportunidade de cair na tentação do demônio. Na sua humanidade, Jesus teve a oportunidade de dizer para Deus, para o Pai, eu não quero isso, mas não foi assim que Ele fez. E aí então, as leituras da missa de hoje vão nos ajudar um pouco mais nessa reflexão. Como assim? As leituras que nos são propostas são como atitudes que você e eu, como cristãos católicos,
devemos ter e como nós devemos nos permitir guiar pela palavra de Deus. Então nós temos a primeira leitura de hoje tirada do livro do profeta Isaías. Para quem participou das missas de Natal, sabe que esse pequeno trecho também é trecho utilizado nessas missas. E aí Isaías fala que a terra foi cobrida da glória e os que andavam na escuridão viram uma grande luz. Aqui em Isaías, essa grande luz que ilumina a escuridão é promessa. Para nós é certeza, porque é Jesus Cristo. E quando nós olhamos aqui, o povo que andava na escuridão é aquele que infelizmente, dentro do contexto ali judaico, deixou de lado a aliança, deixou de lado os mandamentos e deixou de lado a fidelidade a Deus. E aí, até mesmo esse processo de revelação, de Deus se permitir conhecer, ainda realmente era um pouco difícil. Mas só que Jesus aqui quebra todas as barreiras. E a palavra de Deus é sim uma forma de iluminar a nossa vida, de colocar luz a muitas situações. Tem gente que reclama e fala assim, mais ou menos assim: Deus nos humilha porque olha só a palavra de Deus, olha só, eu me sinto mal porque olha as coisas que eu tenho feito. Mas não é para você se sentir mal. Se por um acaso as trevas do seu coração, do seu caminho, está sendo iluminado pela palavra de Deus, louve a Deus, porque é Deus querendo nos dar mais uma oportunidade. E além de Deus querer nos dar uma nova oportunidade, é para poder mostrar para nós aquilo que nós precisamos deixar, aquilo que nós precisamos renunciar, o pecado que nós devemos lutar e batalhar para que fique cada vez mais longe de nós. E aí, na primeira leitura ainda, é dito que houve ou acontecerá uma grande alegria e uma boa colheita. E aqui essa questão da alegria também é algo que tem que nos fazer pensar. Por quê? Eu escuto, tem hora por aí afora, cristãos papagaio, desculpa a expressão mais uma vez, que só repetem o que ouvem. Só repetem o que ouvem e não vão fazer qualquer tipo de reflexão ou até mesmo pensar que aquilo não é tão certo assim. Tem um certo pensamento aí afora que diz o seguinte: olha, se na sua vida as coisas estão indo bem, se na sua vida você não tem grandes adversidades ou problemas, e a sua vida você está seguindo de forma serena, então fique atento, porque tem algo de errado. Fique atento, porque quem segue a Jesus não pode ter uma vida assim. O que não pode ter uma vida assim é um cristão invejoso que está invejando a vida alheia. É o cristão invejoso que está ali passando pelas suas dificuldades e está com inveja com a pessoa que consegue lidar com os seus problemas, ou que pelo seu esforço também consegue viver de maneira serena a sua trajetória aqui nessa terra. Então, não é pecado ter uma vida serena,
ter uma vida tranquila. E quando vier a dificuldade, ou quando ela bater a porta, é confiar que Deus caminha ao nosso lado. E aí quando se fala dessa alegria, mas também de uma boa colheita, a palavra de Deus vem nos dizer que nós deveríamos colher frutos bons na nossa vida. O problema é que isso não acontece não por culpa de Deus e muito menos por permissão de Deus. É por irresponsabilidades da nossa parte. A palavra de Deus é clara: quem planta vento, colhe tempestade. E aí quando a tempestade vem, a pessoa não sabe o porquê. Mentira! Se a pessoa planta cebola, ela vai colher cebola. Se ela planta tomate, ela vai colher tomate. Não adianta vir reclamar para Deus, sendo que foi você que plantou errado. Se você plantou discórdia, se você plantou traição, se você plantou inveja, você vai colher isso. E não adianta se fazer de vítima para Deus, porque se fazer de vítima não muda em nada. Muito pelo contrário, só demonstra o quanto nós somos birrentos e a falta de humildade de reconhecer que erramos, que falhamos. E nós só vamos poder preparar o terreno bom, plantar semente boa e colher semente boa se a gente se arrepender. A gente se arrepender e querer, a partir do arrependimento, ser uma pessoa melhor. Se fazer de vítima, de pobre coitadinho e dizer, não sei por que isso está acontecendo comigo, é mentira. E aí, nós que precisamos ver e olhar os frutos que nós queremos colher. Para colher bem, precisamos plantar bem. Continuando essa reflexão, nós temos a segunda leitura de hoje, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. E Paulo aqui fala à comunidade de Corinto, mas serve para as demais comunidades e serve também para nós, que na comunidade não pode haver divisão. Quando há divisão na comunidade é porque Satanás já está ali naquele meio. E quando eu falo de divisão, até mesmo dentro da paróquia, as brigas de ego que tem, ou quem trabalha melhor, quem não trabalha tão melhor, para quem trabalha pior, para quem está na pastoral mais expressiva e aquela que quase ninguém lembra, há quem reza mais, quem reza menos. Esse tipo de picuinha, esse tipo de atitude, nós cristãos deveríamos nos envergonhar de ter. E mais do que de nos envergonhar, é fazer isso no local onde nós deveríamos ser exemplo, que é dentro das nossas comunidades. E não existe justificativa também para isso. No código, antes de falar do código, cuidado você que fala que eu estou no meio da comunidade, eu falo mesmo, eu aponto o dedo, eu denuncio. Cuidado, esse tipo de atitude pode estar te aproximando muito mais do inferno do que do céu. E aí nós temos o Código de Direito Canônico. O Código de Direito Canônico tem uma máxima. E que máxima é essa? Todos, escutem bem, todos, sem exceção, têm direito à boa fama. Ninguém tem o direito de tirar a boa fama de ninguém.
Ah, padre, mas se a pessoa cometeu um crime, será responsabilizado por isso? Terá que pagar na justiça nessa terra e também junto de Deus? Mas isso também não significa que a gente vai falar coisas sem saber, coisas que nós ouvimos sem qualquer tipo de filtro. E aí é interessante quando nós falamos esse direito à boa fama, na confissão tem hora que acontece o seguinte: ah, padre, eu não tenho pecado grave, pecado mortal, nada disso, mas é aqueles pecadinhos do dia a dia, o senhor sabe, né? A gente fala, entra numa fofoca ali, fala um pouquinho a mais numa rodinha, fala algo que a gente não tem certeza, mas está tudo bem. Aí eu falo para a pessoa: não está tudo bem. E aí quando eu pergunto sempre para a pessoa: quanto tempo você está com esse pecado e você não se confessou? Ah, padre, faz mais ou menos 8 meses para mais. Eu falei: então, você está comungando da própria condenação, porque isso que você acabou de me falar não é pecadinho, não é pecado venial, mas é pecado mortal. A fofoquinha, falar mal, levantar falso testemunho, falar da vida alheia, é pecado e é pecado mortal. Nós que precisamos nos arrepender. E o que é mais interessante aqui? Para falar da vida dos outros, as pessoas, se mobilizam, fazem de tudo. Aí quando o alecrim dourado fica sabendo que estão falando mal dele, que estão levantando falso testemunho, que estão julgando, aí é o fim do mundo. Aí o pobrezinho do alecrim dourado não merece, mas o outro merece a língua afiada, merece o que estão falando dele, mesmo que não mereça. Se nós vamos falar de correção, a correção deve ser feita no particular. Não é falando com todo mundo, não é comentando com todo mundo e a pessoa em questão ser a última a saber. Isso não é correção e muito menos preocupação da nossa parte de querer ajudar alguém. E quem tem essa atitude coerente de cuidado e zelo com o irmão é uma das atitudes da palavra de Deus. E por fim, nós temos o Evangelho da celebração do dia de hoje, que conclui essa nossa reflexão. Aí nós temos Jesus iniciando de fato a sua missão pública. E aí é dito que Jesus vai a um local que é considerada Galileia dos pagãos. Pagão aqui, vamos entender aqueles que não são judeus, que não acreditam em Deus ou que professam a fé em outras divindades. É nesse local que Jesus vai. Jesus não vai para o local onde todos já ouviram falar de Deus ou que tem uma experiência com Ele. Jesus vai aonde Ele precisa de fato. E aí tem hora que eu vejo alguns irmãos evangélicos que têm uma grande preocupação de converter cristãos católicos. Gente, se a pessoa vai na missa todo domingo, se confessa regularmente, se esforça em ter uma vida de oração, medita a palavra de Deus, ela já está no seu caminho. Vai se preocupar com quem realmente precisa. Alguém que fala que não acredita em Deus, alguém que teve uma experiência ali no ambiente religioso que afastou de Deus, aquele que passa necessidade, aquele que de fato precisa de ajuda.
E então, quando nós olhamos para Jesus aqui, é interessante a atitude dele com André e Pedro, que são aqui os primeiros discípulos, Tiago e João também, que futuramente serão quatro apóstolos. Jesus olha para eles e fala: segue-me. E eles abandonaram tudo e seguiram a Jesus. O que Jesus tinha para que eles tivessem essa atitude? O que Jesus fez? Provavelmente eles perceberam em Jesus a coerência daquilo que prega, daquilo que vive. Tiveram confiança porque Jesus tinha certeza do que falava, do que pregava. Então, é essa certeza que fez com que esses homens abandonassem tudo. E nós, se chamássemos alguém dessa maneira, as pessoas viriam? Sim ou não, talvez. E se por um acaso o nosso convite não toca o coração das pessoas, por qual motivo? É culpa da falta de abertura dos outros ou nossa? Jesus aqui começa o início da sua pregação do reino. E o que consiste o reino de Deus, ou o reinado de Deus, porque ele já acontece? O reinado de Deus está pautado no amor, na compaixão, na misericórdia, no perdão e no perdão aos inimigos. O reino de Deus está pautado nesses pilares, além do amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como Jesus nos amou. A partir dessa pregação, dessas atitudes, vem o convite à conversão, vem o convite à mudança de vida. E encerro com a seguinte reflexão: todos merecem uma segunda chance, todos merecem uma nova oportunidade. Ah, mas eu não concordo, o problema é seu, cuide da sua vida e deixe o outro cuidando da dele. Ah, mas eu não concordo, eu não acredito na conversão de fulano. Problema é seu, se fulano está mentindo, é ele que vai se explicar com Deus, não você. E Deus, ele sempre vai ver a sinceridade do nosso coração. Se estamos de fato arrependidos dos erros que cometemos, seja eles quais forem, Deus vai nos dar uma segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e assim por diante, quantas oportunidades forem necessárias. E aí vem aquele cristão que se acha maior do que até mesmo de Deus e vem dizer que fulano não merece uma segunda chance, que nós não devemos dar uma segunda chance. Cristão que tem essa atitude deveria ter vergonha de dizer que é cristão, deveria ter vergonha de ter isso de atitude, porque em nenhum momento Jesus falou que ninguém tem solução ou caso perdido. Até o último suspiro aqui nessa terra, nós podemos voltar o nosso coração a Deus e também a nossa conversão, mas também precisa do exemplo de nós cristãos. Então, que nesta Santíssima Eucaristia, voltando mais uma vez o nosso coração à graça de Deus, pedindo a Deus que nos guie, que sua graça esteja sempre junto de nós, renove o nosso chamado, que possamos continuar a colaborar com a construção do reinado de Deus e sejamos muito mais reconhecidos pela capacidade de oferecer a mão, de oferecer ajuda, do que dos nossos julgamentos. No instante de silêncio, meditemos ainda sobre a palavra de Deus e que ela dê seus frutos na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.